Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, amém? E que estejam tocadas nossas vidas, né? Que o Senhor dê força para nós e nos livre de todo o mal, né? Toda palavra lançada sobre a nossa vida caia por terra em nome de Jesus, né? Porque Deus nos protege, nos guarda e livra nós de todo ataque do inimigo, né? Pessoas que falam mal sobre a vida, nos levantam acusações sobre a nossa vida, desejam mal, praguejam a nossa vida, né? Invejam, até muitas coisas, né? Toda palavra lançada, alguma coisa feita sobre a nossa vida caia por terra, né? Que Deus nos proteja, nos guarde, que nós possamos sempre confiar na palavra de Deus, no amor de Deus que tem por nós e sabe que Ele nos protege e é fiel também, Ele tem fidelidade a todo o seu povo, aqueles que buscam, que adoram, que obedecem a sua palavra e ouvem o que também que Ele vem falar no nosso coração, né? Então, de tocados, transformados, restaurados suas vidas e protegidos, guiados pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E que o anjo de Deus esteja sempre na nossa vida, no lugar que nós fomos, nos protegendo, nos guardando, nos guiando, e que nada venha sobre nossas vidas, venha nos atacar, nada, porque Deus está conosco, o Senhor está protegendo nós, que Deus dará ordem aos outros para proteger nós todo o nosso caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Receba a palavra de Deus no coração, amém? Bom, boa noite para vocês, né? Hoje já terça-feira, quarta-feira não, terça, oh meu Deus, terça-feira, a semana vai voar, né? E nós estamos aqui, né, já terminando o propósito que eu fiz com Deus, né, até a sexta-feira santa, né, o propósito que eu fiz com Deus, o Salmo 91, né. Então, agora, vamos lá. Aqui em Isaías 54, né, o Senhor tocou hoje no meu coração, que tinha uma palavra, assim, a primeira palavra que eu cheguei a abrir a internet foi essa palavra que eu vi em Isaías. Jesus está falando muito de Isaías, né, para nós. Isaías tem muito nos ensinar, né, fala sobre muita profecia que Isaías teve chamado de Deus, né, e tem muita profecia que ainda vai se cumprir ainda, né, não se cumpriu, tem muitos que ainda irão se cumprir ainda, né, mas é assim, Deus falou no meu coração nessa palavra, no Isaías 54, no versículo 17, toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que te ousar contra ti, em juízo tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e é o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amém, glória a Deus. Aqui Deus a gente vê que o Senhor fala que toda arma forjada contra ti, todas aquelas pessoas que se levantam contra a nossa vida, né? Que fala mal da gente, que nos persegue, né? Que acusam a gente, né? E até fazem coisas pra gente para nos prejudicar a nossa vida, né? Eles pensam que fazendo mal pra gente, acha que Deus não tá vendo. Deus ele faz. Então Deus vai se levantar para nos defender. O Senhor vai, então não vai prevalecerá, porque Deus vai se levantar para defender os seus filhos, os seus servos. Assim que aconteceu com Israel, né? Israel estava naquele momento difícil, né? O povo ali, naquele cenário de sofrimento, né? De tanta coisa que eles passaram, e os inimigos se levantaram contra Israel, né? Mas Deus, ele estava ali no comando de tudo. Aliás, o povo não estava sozinho, porque mesmo que diante da situação da dor, das aflições, a gente tem essa impressão, né? Que quando nós estamos sofrendo um ataque, nossa vida, nosso casamento, nossa família, porque é a nossa vida, a gente acha que nós estamos sozinhos. A primeira coisa é pensar que nós estamos sozinhos, né? Mas não. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Ele está sempre conosco, né? O amor dele supera toda a nossa necessidade. E o amor dele supera todas as nossas dificuldades. Nós temos que confiar na palavra de Deus, né? Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, né? O tempo todo. Deus é fiel, né? Ele é bondoso, ele é misericordioso com nós. Deus nos ama, né? Vê que ele deu o filho dele por amor a nós, né? Então sabe que Deus nos ama, né? Então o que Deus quer de nós, sempre que Deus fala uma palavra, é que nós possamos se arrepender daquilo que nós fazemos escolhas erradas, né? Fazendo coisas erradas, nós temos que se arrepender, ter um coração arrependido, né? E buscar o Senhor todo o coração, todo o nosso alma, que Deus é isso que agrada a Deus, nós ter um coração arrependido, se humilhar, ser humilde para entender que nós somos falhos, admitir nossos erros, é isso que Deus quer. Mas sabe, quando Deus fala aqui que toda arma forjada contra ti, Deus sabe que as pessoas falam do mal da vida da gente, que se levantam contra a nossa vida, contra a nossa casa, e desejam o mal para nós, mas não vai prevalecer, porque se Deus, ele vê, então no momento certo ele vai agir, ele vai nos defender, né? Ele vai mostrar que nós estamos fazendo a vontade dele, estamos no caminho certo, e vai mostrar para os nossos inimigos, vai confundir, vai envergonhar aqueles que se levantaram contra a nossa vida. Porque Deus defende os seus, defende o seu povo,
né? Deus tem amor a nós. Então ele não gosta de injustiça, de maldade, de mentira, de engano, que pessoas que agem de falsidade e que falam mal da vida dos outros. Por isso que Deus fala do mandamento, que nós temos mandamentos, Deus nos dá para nos ensinar como devemos se comportar, né? Contra os ataques, né? Os levantes das pessoas, as situações diversas que nós passamos, né? É um ensinamento, ele nos ensina como devemos se comportar, agir, pensar, diante de qualquer situação, né? Então o Senhor está falando que nada venha contra nós, nada que venha sobre a nossa vida vai poder nos abalar, vai nos condenar. Porque se Deus está conosco, quem poderá impedir os planos de Deus na nossa vida? Quem virá contra nós? Quem irá contra nós se Deus está conosco? Ninguém pode, né? Tudo posso naquele que fortalece, que é Deus, né? Se Deus é na nossa vida, quem impedirá Deus de agir? Ninguém pode com Deus, ninguém pode. Ninguém pode achar que é melhor que Deus, ninguém pode falar do outro como se ele também não tivesse um telhado, uma casa. A gente não pode julgar as pessoas, né? Porque às vezes a gente não fala da pessoa hoje, mas você não sabe amanhã, o dia de amanhã. Toma cuidado, a gente tem que tomar cuidado com a boca, né? A gente tomar cuidado muito. Então, às vezes tem gente que deseja mal para uma pessoa, fala mal da vida dos outros, sem saber o problema que ela está passando, conhecer a situação que ela está enfrentando. Só sabe comparar, achar que é melhor a vida dela, porque isso é aquilo, mas ela não sabe a luta que aquela pessoa está passando, a aflição que ela está passando. Ela sabe julgar, apontar o dedo. Ela não sabe a dor, de vez estender o braço, falar eu vou te ajudar, eu tô aqui para o que deve. Não. A primeira coisa que você vê é falar mal dos outros, é criticar a vida dos outros, em vez de ajudar, levantar e ainda derruba, né? Essa é a verdade, essa é a geração de hoje, né? Infelizmente né? E aqui Deus fala também sobre a herança, né? A herança dos servos do Senhor. Então, todos aqueles que confiam na palavra de Deus Deus protege, Deus guarda, né? Não tenha que ter medo de nada, não tenha que temer a nada, porque Deus está nos protegendo contra os ataques do inimigo, né? Sobre a nossa vida. Porque claro que vem sobre nós, porque sabemos que quando nós falamos de Deus, amamos a Deus, queremos fazer a vontade de Deus, o inimigo se levanta contra a nossa vida. Então usa as pessoas para nos atacar, para nos afligir, para nos abater, para nos perseguir, para nos confrontar, né? E quantas coisas acontecem na nossa casa, na família, fora isso adiante, né? Quantas dificuldades, né, nós temos, mas Deus mostra que Ele está no controle de tudo, né? Para que nós não fique triste nem abatido, nem desesperado porque alguém falou de você, porque alguém se levantou contra você ou até ameaçou, porque como as pessoas também hoje em dia estão ameaçadas, né? E às vezes causa medo na gente, né? Causa pavor, mas não. Saiba que Deus está convosco. Ninguém vai fazer nada contra. Pode até tentar, porque não significa que Deus não vai acontecer as coisas, não vai, nós vamos passar pelo problema, pela situação, vai passar. Nós não podemos esquecer que se nós confiar nele, está conosco. Ninguém vai fazer dano nenhum. Ninguém vai causar nada em nós, porque Deus vai nos defender. O Senhor dos Exércitos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, a gente não precisa ter medo de nada, né? Porque Deus vai estar conosco, nos ajudando, sustentando, nos fortalecendo, né? E quem é que vai fazer alguma coisa, né? Com os ungidos de Deus, os protegidos de Deus, o povo de Deus? Ninguém pode. Amém? Glória a Deus. Então, tudo que se levantar contra a sua vida, as aflições, a angústia, Ele vai nos defender, né? O Senhor nos defende e Ele nos garante e Ele vai nos dar a vitória, né? E quando a gente fala aqui toda arma forjada, não prosperar, porque Deus também está falando, os servos do Senhor, que é a proteção divina. Não é só a proteção material, nos ajudar, não. Deus está falando sobre a proteção divina dele sobre a nossa vida, né? Porque a gente sabe que a luta não é contra a carne, sim contra os protestantes, né? A maligna, o inimigo. Então sabe que ele levanta pessoas para nos prejudicar, para nos paralisar, desanimar, abater, ficar triste, né? Mas Deus não nos coraja, Ele fala, tenha ânimo, não se preocupe, não seja ansioso, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, como Ele falou para Josué. Eu estou contigo, glória a Deus, vamos contar com Deus. Aliás, todos temos que contar com Deus o tempo todo. Porque se tem alguém que nos protege, que pode nos defender, nos livrar de todo ataque, porque tem palavras, já passei por isso, tem palavras que vêm, é como uma seta, ela te fere, ela te machuca, ela te maltrata, atitudes também, aquilo dói na alma. Eu passei uma vez uma situação que aquilo, eu fiquei, olha, meses com é tipo uma faca no peito. Eu não sei se eu perdoei aquela pessoa, aquilo me machucava, eu sentia que era algo sobrenatural em mim, era uma coisa estranha. Doía tudo, doía. Até lembrei daquela parte, da parte de Paulo, daquele
ele fala aqui de como se tivesse uma coisa no peito dele, um espinho, não sei, não me lembro essa passagem muito bem. Tipo, uma coisa assim, aquilo que estava dentro de mim, aquilo parecia que aquilo doía. Aí eu orava para Deus, queria tirar aquilo, porque estava me dando uma agonia. Cara, que foi com o tempo, né? Aquela angústia saiu de mim. Mas é uma coisa muito estranha, porque a palavra ela é muito forte, ela machuca a gente, ela vem que ela fere você, ela te paralisa, você deixa você para baixo, que dependendo da pessoa que te falar, ela quer te fazer você ficar triste, abatido, é maldoso. Às vezes tem gente que fala as coisas pra mim e às vezes eu fico pensando assim, o que a pessoa acha de mim não me interessa, a verdade é real mesmo. E eu tô aqui, né, faz mais de um ano que eu tô ministrando aqui. E quantos ataques eu tô recebendo na internet? Né? Não é só de pessoas do mundo, como as pessoas, tem de pastores também que falam de mim, né? Então eu tô tendo ataques e para mim parar muitas vezes, para mim desistir do que Deus chamou para mim estar aqui, eu continuo, porque eu sei que é difícil, não é fácil, né? Mas o mundo ele quer uma coisa assim tão perfeita, eu não sei a mentalidade das pessoas. Às vezes eu tenho a impressão que aqui Deus está falando, né? É a mesma coisa do outro pastor famoso está falando, Deus é o mesmo. Ele é o mesmo, a palavra é dele, né? Agora a maneira como cada um ele dá o dom para falar é dele, nós não podemos questionar a vontade de Deus. Por isso que Deus fala que ele usa os loucos, né, para confundir os sábios, é verdade mesmo, né? Porque a gente sabe que o que Deus faz, ele é perfeito. Você vê que quando ele chamou os discípulos, ele escolheu os caras, os pessoal lá, o sacerdote lá, não, ele escolheu quem? Os pescadores, né? A prostituta, né? Então, o cobrador de imposto, daquilo que para os olhos do povo, nossa, aquilo foi, né? É Deus que escolhe, não é nós que escolhemos nós mesmos, é Deus que nos escolheu, né? Então a gente tem que confiar na palavra de Deus. Então a gente sabe que a gente é perseguido, as pessoas falam mal da gente, né? Eu não sei o que elas esperam da gente, o que elas querem ouvir. Aliás, porque também, né? Nós vivemos num mundo hoje, se você for entender, as pessoas querem ouvir só aquilo que elas querem ouvir, né? Não quer ouvir, às vezes Deus tem algo para falar, para nós sair das situações, mas temos que renunciar, né? Muita coisa na nossa vida e nós não queremos, né? Só quer ouvir prosperidade, bênçãos, né? Mas quando é para renunciar a alguma coisa, não é a história do rico, né? Quando ele perguntou para Deus o que ele precisava para ser salvo, tudo, Deus falou para ele doar tudo para os pobres, né? Aí para ele ser salvo, ele, né, para poder ser aceito, quer dizer, aceito não, para ser liberto, né, e ser salvo, né, para entrar no reino de Deus, salvo. E o rico ficou assim, ficou triste, né? Então, ficou triste naquela hora, porque ele ia tirar todas as coisas, doar tudo, né, pra ser salvo, né? E aí o Senhor fala que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ele falou uma maneira assim que é verdade, muitas pessoas não abrem mão daquilo que tem, né? Para ajudar o outro, e muitas vezes as pessoas não querem largar as coisas, né? Tudo é seguro, não quer, mas tem um momento na vida que tem que largar, porque você tem que ser liberto, tem que ser salvo, né? E a gente se prende às coisas, né? Também temos que ter nós temos que se libertar das coisas, não podemos se prender a nada, né? Até porque até a nossa vida não é nossa, é de Deus. Amém? Quando Ele chama, nós temos que ir. Então a gente precisa parar com isso de andar se prendendo muitas coisas, se pegando aquilo que já se foi também. Tudo tem um tempo, tem um processo, assim como também sobre os ataques, né? A gente sofre, tem vezes que sofre tanto, como eu já sofri tanto ataque. E eu sofri, e eu ficava pensando, meu Deus, como é que uma pessoa, ela fica me maltratando e o tempo todo me humilhando, e eu senti aquilo, mas foi um momento difícil, mas foi assim, aquilo doeu, porque ao mesmo tempo que você, é uma luta contra você, né? Que você tem que controlar para você não criar uma raiva daquela pessoa que está em cima de você, você tem que lutar contra isso, né? Porque Deus, ele sabe, né, o que está acontecendo. Não precisa nós desejar mal, né? Ele fala que deixa a ira para ele, né? Não precisamos se irar. Nós podemos até se irar, mas não podemos deixar que a ira, ela entre no nosso coração, né? Aí nós pecamos, né? Mas é claro que no momento na raiva a gente fica, né? Passa, você sai de si mesmo, né? Mas nós temos que pensar, meu Deus, me perdoa porque eu não poderia, né? Porque nós temos que saber que as pessoas são usadas, né, pelo inimigo para nos atacar, né? Eu passei por isso. Foi uma questão difícil, lutar contra mim mesmo. Porque eu quero olhar para aquela pessoa e não quero ter ódio dela, né? Porque o que ela se levantou contra a minha vida, né? Foi muito sério. E foi uma luta interior. Não é fácil não, vou falar. Não é fácil não.
Quando a gente fala que mas eu confio em Deus. Até porque eu quero sempre que Deus tire de mim aquilo que aquela pessoa me lançou em mim, porque a pessoa às vezes lança uma palavra em você, um ataque em você, que você tem que ser forte para aquilo não te pegar em você. Porque o mal é isso, ele quer trabalhar nas suas emoções, né? Que você tenha raiva daquela pessoa, que você deseja o mal para ela também, do que ela falou. E é isso que nós temos que lutar contra isso, né? E é fácil não, é uma luta, mas temos que precisar de Deus, porque sozinho nós não conseguimos vencer isso. Por isso que Deus fala que nós precisamos da proteção divina. É Ele que vai nos proteger, vai nos guardar e nos dar força para enfrentar a dificuldade. Significa que não vai acontecer problema na nossa vida. Vai acontecer. Aqui está claro o texto que vai acontecer. Mas só que Deus está conosco para nos ajudar a fortalecer, fazer nós conseguir nos levantar, para nós continuarmos, porque com Deus somos mais que vencedores e tudo pode naquele que nos fortalece, amém? Então, se você estiver passando um ataque, que nem eu já passei, afronta, perseguição, ameaça, já aconteceu comigo isso. Você tem que estar orando, buscando a Deus, confiando na palavra de Deus, para você resistir aos ataques do inimigo, porque não é fácil, cara. Se você inventar de reagir, como acontece muitas vezes, a gente vê pessoas, quando uma pessoa se sente coagida, ameaçada, acontece muitas pessoas depois de um tempo vai lá e mata a pessoa. Mata, ele pega a oportunidade de você, na hora que você esqueceu, mata, porque ele fica com raiva, é pior ainda. Você tem que orar, quando alguém te atacar, algum problema te acontecer, ore pelas pessoas, Deus tenha, que esse mal saia delas, em nome de Jesus, repreenda todo espírito de ira delas, né, de vingança, né, porque às vezes tem gente que tem raiva da gente, já aconteceu comigo também, tem raiva de você sem você fazer nada, tem algo estranho aí, né, e tem gente que fala mal da sua vida. Eu, por exemplo, eu ainda tô ainda numa luta, eu tô orando para Deus, porque eu não consegui ainda. Eu fui hackeada minhas páginas, eu tenho 4 páginas na mão desses pessoal aí que estão com meu Instagram. E eu lá dentro do Instagram, eu recebi uma ameaça ali no Instagram. Isso não era coisa de homem não, viu? Era de mulher, né? Eu recebi uma ameaça lá no Instagram. E eles hackearam a minha página, né? E eles estão até hoje com a minha página. Eu não consegui ainda tirar a página da mão deles. Mas eu tenho fé em Deus, que é Deus que vai fazer eles soltar. Eu não vou fazer nada. Eu estou orando a Deus. Mas eu peço misericórdia dessas pessoas e peço que Deus toque, já que eles estão lá e vê a palavra de Deus, que eles sejam tocados por Senhor, né? Eu não desejo mal não, viu? Eles precisam de Deus. As pessoas que só botam a página dos outros, desejam mal para os outros, caluniam a pessoa, falam mal, desejam mal, sei lá o que fazem. Eu peço para Deus ter misericórdia dessas pessoas e peço para eles sejam tocados da vida deles e que todo mal saia da vida deles, né? Eles precisam de Deus, porque quem faz mal para os outros, quem fala mal dos outros, quem vive tentando prejudicar os outros, tomando posse daquilo que não é dele, usando o nome das pessoas, enganando, mentindo, tirando vantagem, isso não é coisa de Deus, isso é coisa do inimigo, né? E as pessoas pensam que isso é bom, não é bom, tá se afundando, e Deus está vendo, não pense que não passa, Deus não vê as coisas, tudo que as pessoas fazem, Deus sabe, as pessoas pensam que está tirando vantagem do outro, fazendo mal, prejudicando, né? Tirando sarro, ou falando mal, caluniando, né? Ou fazendo outras coisas, que sabe que tem tanta coisa que sabe que as pessoas podem fazer mal para outra pessoa, e praguejando e tudo, e acha que Deus não vê a fofoquinha, o grupinho, acha que Deus não vê. Deus, ele sabe, né? Ele conhece, né? Enquanto o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Então, tudo que se levantar contra a sua vida, ou se estiver passando um momento desse difícil, e mesmo que você vai passar, porque a gente vai passar, nós não vamos poder evitar, mas não pode esquecer que nós vamos passar. Mas Deus, ele está conosco, então vai passar. Nós vamos passar isso, mas Deus está conosco, então nós vamos passar. Mas Deus vai estar conosco para nos ajudar. E aqueles que levantar contra a nossa vida, tentar qualquer coisa contra a nossa casa, na família, seja em qualquer área, tenha misericórdia deles, Senhor, porque o Senhor está vendo, né? E Deus não deixa passar não, viu? A gente acha que pode esquecer das coisas, mas tem a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, ele vai colher, né? Então a gente tem que confiar na palavra de Deus, né? Então Deus, ele aqueles fiéis, o seu servo, ele vai proteger, ele vai defender. Na hora certa ele vai defender, né? Porque Deus é o juízo
Ele é a justiça, né? Nós vamos confiar na palavra dele. Ele é bondoso, ele nos ama, né? E principalmente aqueles que são fiéis, que confiam na sua palavra, que depositam o problema na sua mão, né? A dificuldade, a situação que está passando, vai lá, ora, fecha a porta do seu quarto e fala assim, me ajuda aqui. Aquela pessoa está se levantando contra a minha vida. Eu não fiz nada, desejo nada para ela, mas ela está me perseguindo, eu não sei o que eu faço. Ora para Deus te dar uma solução, né? Ora para essa pessoa também. Às vezes o inimigo entrou nela ali, ela está te atacando porque ela tem inveja de você, porque você carrega Deus, é uma pessoa de fé, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que luta, que confia na palavra de Deus, né? Então, cara, com certeza né? Então a gente sabe que não é por nós, é por causa de Deus, né? Então vamos orar para essas pessoas que nos atingem, que nos atacam, que se levantam contra a nossa vida, que falam mal de nós, que caluniam a gente e que desejam mal também. Vamos orar para ela, pedir Deus, seja tocar nessas pessoas, que todo mal saia da vida dessas pessoas, em nome de Jesus, que elas se arrependam, que se convertam, em nome de Jesus, porque não? Temos que orar para os nossos inimigos. Nós não podemos amar só quem nos ama, nós temos que amar aqueles que principalmente que nos odeiam, que não gostam da gente. Esses precisam de Deus, viu? Não é só aqueles que não são gostados daqueles que gostam da gente. Tem esse costume de falar, eu gosto daquela pessoa que gosta de mim. Tem que gostar daqueles que não gostam da gente. É esse o precisa de Deus na vida deles. Amém? Nós precisamos de oração, né? Então, toda arma forjada contra a nossa vida, ela não prevalecerá, não. E não prosperará. Porque Deus está para nos livrar de todo ataque, de toda perseguição, de toda calúnia, difamação, de todo levante que tem a nossa vida. Deus vai nos proteger, vai nos sustentar, vai nos levar, nos dar força para vencer qualquer tipo de situação. Significa que nós não vamos passar, nós vamos passar, olha só. Mas nós vamos vencer, porque com Deus nós somos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Receba a palavra de Deus no coração com alegria, porque Deus está falando conosco, né? Não se preocupa não. Não fique esquentando na cabeça. Deixa na mão de Deus. Deus está vendo, né? A gente sabe que ele fala que o dia do perverso vai ter seu fim também, né? Então a gente precisa orar para essas pessoas, pedir a misericórdia, porque às vezes a gente vive no mundo e a gente vê muita injustiça nesse mundo que nós estamos vivendo. Tem tanta maldade, né? Tanta um se levantando contra o outro, falando mal do outro. Quantas pessoas, em vez de estar ajudando as pessoas, elas só querem jogar a pessoa lá para baixo, né? Em vez de já levantar uma palavra para a pessoa se animar, não, essa daí já era, não tem chance. Essas palavras são negativas. Quando uma pessoa vem falar coisa para mim, eu até evito de ouvir, eu não gosto de ouvir, eu até saio, sabe? Porque eu acho ruim você ficar falando da pessoa que já está numa situação difícil, aí você fala, aquela desse... Não pode falar. Às vezes ela tá lá amanhã, mas pode ser amanhã você, e você sabe que não vai poder. O seu filho, o seu parente, você não sabe o dia de amanhã. Quem é que vai dizer que não pode passar? Quem é que é melhor que ninguém? Ninguém é. A gente tem que confiar na palavra de Deus, né? Então, nada que venha sobre a nossa vida, toda arma forjada contra a sua vida, todo ataque, toda perseguição, não vai te fazer dano nenhum, não vai te acontecer nada, porque Deus vai proteger você, né? No momento certo, ele vai se levantar e vai te defender, porque não pode falar do que são de Deus, não pode julgar os que são de Deus, os protegidos são de Deus, né? Você acha que Deus vai deixar? Vai ver e vai ficar assim? Vai não, no momento certo ele vai se levantar para nos defender, para nos ajudar e mostrar para essas pessoas que nós não somos aquilo que elas falaram, né? Deus vai nos exaltar no meio deles, dos nossos inimigos, para que eles vejam que Deus está conosco, né? E que Deus nos ama, e aqueles que confiam nele, ele está ali à direita, defendendo, protegendo, guiando e afastando de todo mal e protegendo, né? Amém? Deus é maravilhoso. Então, confiar na palavra de Deus. Creio, receba a palavra de Deus no coração. E que nós vamos cantar o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele é digno. Eu vou cantar o único, que Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. E louvor, adoração, porque temos que louvar a Deus todos os dias. A dizer como Ele é maravilhoso e bom, eterno. Deixa o vídeo ficar grande. Deixa o vídeo ficar grande. Receba a palavra de Deus. Se sinta protegido pelo Senhor, porque Deus é maravilhoso, né? Uma palavra abençoada, que Ele nos proteja, né? E que nós não tenhamos medo de nada que venha sobre a nossa vida, porque muitas vezes a gente se sente acuado dependendo das ameaças, das situações, né, diversas, mas Deus, Ele está no controle de tudo, viu? Ele falou que não tenha medo não, Ele está no controle. E aqui vamos louvar o único, Ele é único, Ele é digno da honra e toda a glória, aleluia.
Porque Ele é único, não existe outro. Então é só Ele para nos proteger, nos guardar. É só Ele para nos sustentar. E livrar de todo o mal sobre a nossa vida, amém? Toda a palavra também. Que o Senhor caia por terra em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo. É o Senhor. Ó, presta atenção no louvor, ó. Exército do mal quer roubar o direito de a Deus adorar, mas a opressão não tem poder pra me calar. Faraó não me fará dobrar, minha fé não vou negociar. O Deus que me escolheu está o tempo todo a me guiar. Glória, aleluia, olha só. Posso até ser perseguido, eu sei que eu não serei atingido, glória. Oh, aleluia! Eu conheço muito bem o Deus a quem eu sirvo, glória. Aleluia! Sei que eu tenho crido, glória. Essa voz que fala ao meu ouvido tem todo o poder para me livrar. Toda arma forjada não prosperará, glória, aleluia. Todavia eu e a minha casa serviremos a Deus. A Ele a honra, glória, santo, aleluia. Ao único Deus, só Ele, aleluia, glória. Todavia eu e a minha casa adoraremos a Deus, só Ele a glória, santo, aleluia. Ao único Deus, oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, oh glória, aleluia, santo, 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 glória, oh aleluia, louvado seja o seu nome, Senhor Jesus, glória, santo é o Senhor. Posso até ser perseguida, glória, sei que não serei atingido, glória. Eu conheço muito bem o Deus a quem eu sirvo, glória, aleluia. Eu sei que eu tenho crido, essa voz que fala ao meu ouvido tem todo o poder para me livrar. Toda arma forjada não prosperará, glória, aleluia. Todavia eu a minha casa, por isso que é bom ser fiel a Deus, serviremos a Deus, a honra, glória, santo, ao único Deus, oh glória, aleluia. Todavia eu e a minha casa adoraremos a Deus, só Ele, a honra, glória, santo, aleluia. Ao único Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória. De dia as colunas de nuvem me perseguirão, eu sei, glória. De noite coluna de fogo me protegerão e aos meus... Oh, Deus protege de noite, hein? Oh, glória, até de madrugada. Vocês verão que é Deus que zela pelos céus. Eu cantarei louvores ao único Deus, ao agora santo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória. Aleluia. De dia as colunas de nuvem me perseguirão, eu sei, oh glória, aleluia. De noite coluna de fogo me protegerão e aos meus, oh glória. Todos verão que é Deus que zela pelos seus, oh glória. Eu cantarei louvores ao único Deus, ao agora santo, aleluia. Ao único Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória, aleluia. Todavia eu e a minha casa serviremos a Deus, só Ele é o agora santo, de louvor, adoração, único Deus. Todavia eu e minha casa adoraremos a Deus, agora louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos clamar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra da onipotência, o Senhor é meu Deus, meu refúgio, Ele é minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço passarinheiro, da peste perniciosa, cobrirá com suas pedras debaixo de suas asas, estarei seguro, e a sua verdade será teu escudo e bronquel. Eu não temerei esse espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que é na escuridão, nem na mortandade que assola ao meio-dia.
1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas não serás atingido. Somente teus olhos contemplarás, verás o castigo dos ímpios. Senhor, meu refúgio. Não te sucede tua habitação, nenhum mal me sucederá, nem praga me atento, o Senhor dará ordem teus anjos, para me proteger e me guardar todos no caminho. Ele me sustentará em minhas mãos, para que eu não tropece com meus pés de pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do leão, serpente. Portanto, encarecidamente a mim se apegou com amor. Também eu livrarei, pulei a salva e conhece meu nome. Ele invocará, eu lhe responderei. Na angústia dela eu retirarei, glorificarei, fartá-lo-ei com longos dias, e eu te mostrarei santo. A minha salvação eu te mostrarei santo. E eu te mostrarei santo, a minha salvação eu te mostrarei. Santo é o Senhor Jesus, louvado seja seu nome lindo e santo. Santo é o Senhor Jesus, louvado seja seu nome lindo e santo. Gente, desejo uma boa noite, fiquem com Deus. Se puder compartilhar, compartilhe, dê o like, comente. É muito importante, né, levar a palavra de Deus para as pessoas que estão sofrendo um ataque do inimigo, né? Ataque da família, ataque no seu casamento, em todas as áreas da sua vida, para que nós possamos superar, né? Deus sustentar nós, nos fortalecer e nos dar força para nós prosseguir, né? E com Deus nós temos tudo posto naquele que fortalece. Se Deus está com nós, nada na nossa vida, nossa casa não irá faltar. Obrigado, Deus, por tudo, por essa palavra abençoada e por todos que vão receber a sua palavra. Sejam tocados, curados, libertos, transformados suas vidas e Deus dê força para todos eles. Louvado seja uma boa noite. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.